O Inter despachou o Bahia do professor Ceni da Libertadores. E o que o São Paulo tem a ver com isso? Fica com a gente que eu explico pra você. Tá complicado. Filha. Filha. Celeste. Eu costumo ver jogo de times que não é o São Paulo da seguinte forma. Eu sempre torço pro time que tá perdendo, né? No caso, o Bahia tava em desvantagem, né? Mas não é por causa do Bahia que tava em desvantagem que eu tava torcendo pro Bahia dessa vez. É porque lá tá o professor Ceni, né? Exatamente. Então a gente tem sempre um carinho especial onde o mito Ceni. É carinho não, no caso eu sou obcecada mesmo. E aí, mas não deu, né? Pro professor Ceni, né? Parecia que ia dar, quer dizer, parecia que não dá e depois parecia que ia dar e no fim não deu. Cara, que coisa bizarra. Na primeiro lance, depois que o Bahia fez o gol, eles cederam o empate. O Inter empatou e depois virou. E o Inter conseguiu ser o primeiro colocado do grupo, né? Ou seja, Exatamente. o São Paulo, de certa forma, escapou de jogar contra o Internacional, porque o Internacional vai pro pote 1, terminou em primeiro lugar do seu grupo. Então, esse risco de pegar o Internacional e reviver traumas do passado, a gente não vai ter pelo menos na primeira rodada das oitavas de final da Libertadores, né? Isso. Você disse que você estava preferindo, então, pegar o... Bahia. Você preferia pegar o Bahia. Por quê? Eu preferia, assim, primeiro que eu acho a história do Bahia, esse ressurgimento do Bahia no cenário, com o Rogério, classificou pra Libertadores, enfim, é muito mais legal que a história do Inter, que tá todo mundo cansado de ver também nadar e morrer na praia, né? Mas para além disso, eu acho que o São Paulo ele tem mais facilidade de jogar com o Bahia do que com o Internacional. Nessa competição, na Libertadores, o Internacional é, assim, historicamente um carrasco do São Paulo. Então, tem gente que fala, agora eu quero vingar. Eu não gosto dessas coisas, não precisa vingar, depois vinga no Brasileirão. Isso aí parece que é pouco auspicioso, o É. negócio de Inter ficar avançando. Então, eu preferia que o Bahia avançasse, porque, enfim, essas coisas do Rogério, ele é meu pai. Então, assim, não tem explicação. É claro que eu vou torcer pra que ele avance, mas também tem esse fato de que eu preferiria. Acho que o São Paulo se dá melhor contra o Bahia do que contra o Internacional num eventual confronto, que não vai ser nas oitavas porque o Inter classificou em primeiro. Antes de falar de jogo rapidinho, para falar das características do time, né? Dos times. E daqui a pouco a gente vai falar como isso afeta o São Paulo. Mas o que me chama a atenção do time do Rogério um time que os jogadores são muito técnicos. É incrível como eles sabem tocar a bola. Em contrapartida, o Rogério apresenta as mesmas dificuldades da época que ele treinava o São Paulo, porque o time ele preza muito pela posse de bola e o time não cria tanto, né? Pelo menos nesse jogo não criou tanto. Num jogo decisivo que precisava criar chance de gol, chutar no gol, precisava ganhar o jogo, ele não criou. E o Internacional, por sua vez, é um time que vem em uma fase e eles ganharam do dente, na unha essa classificação, né? Foi. O Rogério o Bahia teve o domínio do jogo, mas na hora H o Inter foi lá, empatou e depois virou o jogo meio que na raça. Foi isso. Realmente, o time do Bahia é de muita qualidade, os jogadores são todos assim, você vê que tem aquele toque refinado, e são praticamente todos, né? Talvez menos os zagueiros, né? Mas os laterais são bons. Não precisa nem falar, né? Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, o Cauli. Cauli, depois saiu, né? Entrou o Ademir, mas o próprio William José, eu acho ele ótimo jogador, né? Um jogador. Assim, tem o seu valor, né? E o Sim. Rogério adora, a gente já sabia disso, adora o William José. Mas eu acho que tem tudo isso, claro, e dá uma aflição de você ver um pouco, né? Porque fica aquele toque bonito, mas não tem a finalização. Só que o Bahia, mesmo em outros jogos que criou muitas Quando cria, não finalizações, faz os o caras gol. perdem muito gol. É incrível, né? Até com o William José melhorou um pouco isso, né? Mas perdem muito gol. E também o Internacional nesse jogo fez um bom ferrolho ali, né? Na sua área. Deixava, de uma certa forma, o Bahia trocar passes numa área não tão perigosa pra eles. E também sempre saíam pra caçar, pra tentar dar o bote. O Bahia sofreu um pouco com isso, com essas roubadas de bola do Internacional ali, levando perigo. E foi isso. E o Internacional tem dois jogadores perigosíssimos. O Alan Patrick, que deu passe
gol de empate. E tem um jogador, cara, que chama Wesley, que ele foi estagiário do Rony no Palmeiras. Que, meu, se você encostar nele, ele vai dar um duplo twist carpado e vai cavar uma falta. E a juizada cai na dele. É incrível. Exatamente. E o Inter também tá jogando muito desfalcado e tal. Mas enfim, o Inter passou, não correu um risco de pegar o Inter nas oitavas. Mas agora eu quero saber como afeta o São Paulo. O Bahia, porque o Bahia sai desse jogo moralmente abalado, desclassificado, né? E fisicamente exausto, porque apesar de ser num campo bom, que é o Beira-Rio, tinha chovido bastante, o campo estava bastante pesado. E os caras correram pra caramba, né? Você acha que isso pode interferir de alguma forma no jogo de sábado? Lembrando que o São Paulo tem um dia mais de descanso. Exatamente. São Paulo jogou terça, o Bahia jogou quarta e o Bahia ainda viaja, né, de Porto Alegre para Salvador agora. São Paulo jogou em São Paulo mesmo, também vai viajar, mas uma viagem a menos, né? E eu acho que choveu até durante o jogo também, né? Alguns jogadores foram substituídos cansados, o Everton Ribeiro é um deles. Então, a gente viu o próprio São Paulo sofrendo com isso depois do jogo contra o Náutico, né? O gramado do Beira-Rio é muito melhor, obviamente, do que o dos aflitos, mas mesmo assim, eu acho que cansa de fato. Aí o Bahia, ele ficou em terceiro no grupo e classificou para a Sul-Americana, que daí também o playoff da Sul-Americana vai ser mais pra frente. Então o brasileiro acaba se tornando muito importante, né? Tem esse ponto também. Pro Bahia também. Quanto que eles não vão vir querendo dar uma resposta, porque já é o segundo jogo que eles perdem no Sul, né? Perderam pro Grêmio e perderam pro Inter. O segundo jogo seguido. Exatamente. Então tem isso também, eles podem vir babando pra dar uma resposta. Mas eu não sei não se o Rogério... Porque o Rogério gosta muito de revezar, né? Principalmente esse elenco do Bahia aí. Se ele vai vir com o time titular mesmo ou com um time mesclado, né? Tem que ver isso aí. E o meu receio é esse Jean Lucas aí, 3 metros de perna. Fico pensando no meio de campo do São Paulo contra esse meio de campo do Bahia. Mas o Bahia costuma ser um time que dá um certo espaço também, né? E o São Paulo tende a se dar melhor, eu acho, com esses times que dão um pouquinho mais de espaço. Vamos ver se o Rogério, daí, de repente, muda algum tipo de estratégia para esse jogo contra o São Paulo. Eu, particularmente, acho difícil que isso aconteça, né? Porque ele tem essa identidade muito forte dele, que ele custa, né? Abrir mão. E é isso. Vamos ver, né? Eu acho que o empatezinho tá bom, desde que ganhe do Vasco depois. Esse jogo não pode perder. Não pode perder. Se o São Paulo perder, acho que ele entra até na zona. O que vocês acham? Você acha que o Bahia vai ser mais perigoso depois dessa derrota? Ou ele vai ser um time mais abatido depois dessa desclassificação para encarar o São Paulo? Deixa no comentário, não deixa de se inscrever, né? Quem não é inscrito, e não deixa de curtir, beleza? Até a próxima. Beijo.